Dando continuidade aí, pessoal, à Resolução 358 de 2009. Vamos trabalhar aí o item 3, planejamento de enfermagem, que é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão analisadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, identificadas nas etapas de diagnóstico de enfermagem. Então, como nós falamos, né, vocês veem que uma etapa, ela depende da outra etapa, né, da etapa anterior. E daí vocês vejam que o planejamento ele é feito em cima do diagnóstico de enfermagem. Então, a gente vai diagnosticar, né, as necessidades do paciente em cima do diagnóstico médico, em cima da coleta que nós fizemos, e daí nós vamos traçar um plano de enfermagem para esse paciente, certo? Que se chama planejamento de enfermagem. E lembrem-se que esse planejamento de enfermagem, ele tem que estar registrado no prontuário do paciente, para que quando o paciente retorne para nós, seja dado continuidade a esse plano de enfermagem. O quarto ponto é a implementação, que é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem, tá? É o que a gente vai orientar o paciente e esperar que ele faça, é a implementação. O quinto ponto é a avaliação de enfermagem, é um processo deliberativo sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Então, como nós já orientamos o paciente através da implementação, nós já orientamos o paciente como ele vai realizar o tratamento, como ele vai, né, tentar realizar a sua cura, né, melhorar a sua saúde. Então, quando ele retornar para a gente vai fazer a avaliação de enfermagem. Quer saber se aquele paciente está realmente melhorando através da implementação que foi adaptada para ele. E daí, pessoal, nós concluímos as 5 etapas aí da SAI, da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Então, veja que a gente começa com a coleta de dados, né, o histórico de enfermagem, depois nós vamos para o diagnóstico de enfermagem, daí nós vamos planejar, através do planejamento de enfermagem, como é que a gente vai trabalhar com esse paciente para que ele obtenha cura, daí nós vamos implementar, que é fazer com que o paciente faça o que a gente traçou para ele, né, com que o paciente, a gente vai orientar o paciente para que ele faça os passos direitinho, tome cuidado da sua... realize o seu autocuidado, certo? Seja responsável também por esse cuidado, e quando ele retornar para a gente, nós vamos fazer a avaliação de enfermagem. Então, essas são as etapas da SAI, que é o processo de enfermagem, que, lembrando para vocês, a gente realiza dentro da consulta de enfermagem. Então, no artigo 3º, o processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento e diagnóstico de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Então, o que é que isso quer dizer? Que nós temos que ter um suporte teórico para que a gente possa estar trabalhando a SAI. Nós começamos, né, a aprender a SAI pela literatura de Nanda. Ele é o nosso suporte teórico, tá? Que vocês irão começar a aprender aí, trabalhar com Nanda aí no próximo semestre, quando vocês começarem a trabalhar a SAI. Artigo 4º.
ao enfermeiro, observadas as disposições na Lei 7498, de 86, e pelo Decreto 94.406, de 87, que a regulamenta, incumbe a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas face a essas respostas. Então, vocês vejam que, como a consulta de enfermagem é privativa do enfermeiro, tá? A SAI, ela também é privativa do enfermeiro, tá? A questão, né, de alguma parte do histórico de enfermagem, da coleta de dados, tá? Ela pode ser, alguma parte dela ser realizada aí pelo técnico auxiliar de enfermagem, mas as demais etapas, elas são atividades privativas do enfermeiro, como o diagnóstico, o planejamento e as intervenções. Artigo 5º. O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, em conformidade com o dispositivo da Lei 74.800 ou 7498 de 86 e pelo Decreto 94.406 de 87, que a regulamenta, participam da execução do processo de enfermagem naquilo que lhe couber, sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? A coleta de dados, alguma parte da coleta de dados, né, do histórico, ele pode ser feita pelo técnico de enfermagem ou pelo auxiliar de enfermagem, mas sempre sob orientação do enfermeiro, tá? Que é o supervisor da equipe de enfermagem, certo? As demais etapas, tirando a da coleta de dados, vão ser responsabilidades do enfermeiro, certo? E privativos do enfermeiro. E até, né, algumas partes da coleta vão ser privativas, tá? É mais aquela questão, fica para o técnico e para o auxiliar, mais aquela questão de identificação. Artigo 6º. A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo: item A. Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde-doença, tá? Então, feito os registros, como nós vimos aí no artigo 6º, que dá continuidade aqui ao item, tá? Então, tudo tem que ser registrado. É registrar também os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde-doença. Item C. As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face ao diagnóstico de enfermagem identificados, e o item D, os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas. Então, vocês vejam que todas as etapas, elas têm que ser registradas formalmente, tá? A coleta de dados, o diagnóstico, as ações e intervenções e os resultados, que é a avaliação. Por que tem que ser registrados no prontuário do paciente? Para que a gente dê continuidade à assistência de enfermagem. Artigo 7º. Compete ao Conselho Federal de Enfermagem, os Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições entre as quais firmar convênios ou estabelecer parcerias para o cumprimento dessa resolução, tá? E o artigo 8º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, tá? Pela resolução 272, que foram revogadas pela resolução 272 de 2002. Então, veja, pessoal, aí que nós precisamos da SAI, ela é um direito nosso para ser trabalhado, tá? Dentro da consulta de enfermagem, ok? Vocês irão entender mais esses processos próximo semestre na disciplina de bases,
tá? E daí, pessoal, a gente encerra, concluindo, né, toda a nossa carga horária. Quero dizer para vocês, né, que eu vou fazer aí uma videoaula e mandar para vocês até quinta-feira, tanto para a turma da manhã quanto para a turma da noite, uma revisão, né, dos conteúdos da nossa AV2 que se inicia aí próxima semana, tá? Um beijo para todos, bons estudos. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? E fiquem em casa.